e é uma luta nossa aqui também, que o governo reconhecesse, no mínimo, a recomposição das perdas inflacionárias de todos os servidores. Todos os servidores. O desafio do dia a dia da vida que nós temos vivido, paralelo àquilo que o governo vem fazendo de benefícios, como nós acabamos de ouvir, a empresários, não se justifica quando o governo nega apenas a recomposição das perdas inflacionárias. Nós não estamos falando ainda, apesar de um direito também, de um reajuste, de um aumento salarial, mas da recomposição das perdas do ano, por exemplo, de 2022, janeiro a dezembro, que correspondem hoje a 5,78%. Então o governo não está aceitando nem discutir perdas inflacionárias, que dificulta ainda mais a vida do servidor. Então, numa lógica de valorização, de reconhecimento, de apoio, para que essa, não só nessa lógica, mas também naquilo que o governo fala da boa gestão, da diferença, cadê isso? Porque, na contramão dessa oportunidade que o governo tem, de um projeto de reajuste dos servidores da educação, de discutir com todas as categorias, ele joga na mentira e na ameaça. Porque quando o governador Zema vem a público dizer que se o governo do Estado não assinar o regime de recuperação fiscal, que vai impor aos servidores 10 anos sem reajuste, imaginar, deputado Sargento, 10 anos sem reajuste salarial, sem recomposição de perdas, porque ele já não está querendo conversar agora, está devendo o passado e está dizendo que tem que votar o regime de recuperação fiscal para que os servidores fiquem 10 anos, 9 mais 1 de carência, 10 anos sem recomposição das perdas salariais. Então, é inaceitável quando ele faz todo um discurso, uma campanha, deputada Lohana, que acertou as contas do Estado, que é um Estado eficiente, que é diferente. O Estado que ao longo dos últimos 4 anos e meio não pagou, deputada Ana Paula, nenhum centavo da dívida com a União. O governo está mais endividado, ele guardou esse dinheiro, nega a informação de transparência zero para o governo, porque ele nega a informação de qual que é o saldo das contas bancárias. Nós passamos o mandato passado inteirinho cobrando isso, inclusive com medida judicial, com liminar que nós vencemos, mas derrubada pelo governo, para que ele não desse a informação de quanto que ele tem em caixa. Ele nega essa informação. Ele nega a informação do que ele tem em caixa, mas ele dá benefício fiscal de 1 bilhão e 200 milhões de reais para uma empresa apenas, para um setor. Mas as contas estão difíceis, não pode tapar buraco, essas estradas estão como estão. Mas aí pode privatizar e cobrar do povo de novo. Não pode, mas para a fazenda dele tem. É o que a nossa companheira está dizendo. Então, o nível de desinformação e, sobretudo, só posso dizer uma coisa, de mentira do governo, tem alguma coisa errada, deputada Ana Paula. Porque ontem eu falava aqui, se eu for aqui dizer que isso aqui é verdade, vamos imaginar, o governador Zema diz assim: Zema indica que salários podem atrasar novamente se Minas voltar a pagar a dívida com a União. Se isso aqui for verdade, tem um problema. Porque ele está falando 4 anos e acabou de ser reeleito, falando que ajustou as contas do Estado, ele não pagou nada da dívida, guardou dinheiro. E agora ele vai voltar a pagar a dívida com a União e já vai atrasar salário? Então, cadê a boa gestão? Cadê a arrumação da casa? Então, há, sem dúvida nenhuma, alguma mentira. Se não for essa que ele está falando, porque eu não vou aqui dizer que ele é mentiroso, mas se isso aqui for verdade, a mentira que está por trás dela é muito maior do que essa notícia aqui. Então eu queria compartilhar com aqueles e aquelas que nos acompanham, não só a alegria de ter vários aqui no plenário hoje, mas com toda a sociedade, que o que nós estamos procurando fazer, ao manifestar claramente, sem medo das consequências, porque o posicionamento de todo o nosso bloco é contrário a esse programa que está na pauta, que é o PAF. Por isso nós estamos pedindo para inverter. Porque nós não temos problema em votar o outro projeto, que é legítimo, é de direito dos servidores, dos professores, a emenda da segurança, quem sabe aprovando uma emenda que tem no nosso bloco também, para todos os demais servidores, tem até 2 opções. Tem uma opção dos 12% para ser igual para todos, ou apenas as perdas inflacionárias, se assim o governo entender que não tem dinheiro para dar um aumento maior, que a gente aceita a discussão só das perdas inflacionárias. Então, se não é possível discutir neste momento, a gente inverta a pauta, porque nós não vamos parar de insistir aqui que este projeto do PAF não deveria estar na pauta. Se o governo errou o seu prazo, se ele não se planejou, é outra contradição no que diz respeito à competência de planejamento que ele diz ter, ele tem que reconhecer então que ele perdeu o tempo para isso. É sua parte, deputado Ulisses. A palavra, deputado. Deputado Ulisses, seria muito bom, Vossa Excelência, aproveitar que está falando dessa matéria, para trazer aqui os esclarecimentos da nota técnica que o governo de Minas enviou ao Tesouro Nacional, falando sobre recomposição de perda inflacionária nos próximos 9 anos, caso haja adesão. Acho que esse assunto é muito importante, porque nas minhas lives eu tenho falado, eu tenho dito isso. E o que contraria, inclusive, o parecer técnico do Ministério da Economia. Porque no parecer técnico do Ministério da Economia tem que ter a previsão com despesas para recomposição de inflação. Mas seria muito bom, que foi Vossa Excelência que trouxe essa notícia aqui em primeira mão, desta mesma tribuna, falando sobre essa nota técnica enviada pelo governo de Minas para o governo federal, falando o que o governo pretende fazer em termos de recomposição em caso de adesão ao regime nos próximos 9 anos. Mesmo a lei de responsabilidade fiscal
permitindo a recomposição de perda inflacionária, mesmo a Constituição da República, em seu artigo 37, inciso 10, assegurando a revisão geral anual. Seria muito bom que aqueles que estão nos acompanhando, não só pelas galerias, mas pela TV Assembleia, soubesse daquilo que Vossa Excelência trouxe aqui e tornou público. Obrigado, deputado Sargento. Vossa Excelência traz aqui um assunto importante. Foi realmente nos documentos entregues pelo governo do Estado ao Ministério da Fazenda. Documentação essa exatamente com manifestação de interesse do governo para assinar o regime de recuperação fiscal. E nessa nota técnica, no documento oficial do governo do Estado, ele afirma categoricamente que não dará, nos próximos 9 anos, caso assine, ele confirma ali a recomposição das perdas inflacionárias. Absolutamente nada assinada pelo governo do Estado. E, no paralelo, nobre deputado, publicamente, ele nega isso. E, pasmem, o que mais assustou, além, obviamente, do próprio documento do governo, é que chamou o alerta do Ministério da Fazenda, que volta, questiona o governo, tem uma devolutiva questionando o governo se aquilo não estava equivocado. Porque o regime de recuperação fiscal não obriga, não diz, você não pode, proíbe a recomposição das perdas inflacionárias. A proposta do governo Zema, ela vai além das regras penosas do próprio regime de recuperação fiscal. O próprio Ministério da Fazenda, diga de passagem, isso foi o ano passado, em novembro, do governo ainda do ex-presidente Bolsonaro, e o próprio Ministério da Fazenda, do seu lado e tudo mais, questiona o governo do Estado, de que a regra, a proposta apresentada pelo Zema, ela era mais dura, mais penosa ao servidor do que o próprio regime propõe. Então, é inaceitável. Ah, mas a oposição está falando, não, entra no Ministério da Fazenda, compartilhei aqui, tem uma nota técnica e uma devolutiva do Ministério da Fazenda, questionando o governo do Estado se aquilo não era um equívoco, deputado Betão, não era equívoco. O governo Zema provou, por A mais B, por documento, que a proposta que ele quer impor a esta casa, a Minas Gerais, consequência direta aos servidores, é muito mais penosa do que a própria lei do regime de recuperação fiscal. Então não tem outra forma da gente agir, cobrar e atuar aqui, se não ir contra a proposta deste regime de recuperação fiscal e, consequentemente, daqueles projetos que fazem parte do arcabouço, dos critérios para adesão ao regime, por exemplo, o Programa de Transparência Fiscal, que é esse PAF. Nós não temos condições nenhuma de avançar nessa discussão. E é exatamente por isso que a gente tem obstruído e tentado, nesse sentido, convencer os líderes, a base do governo, para a gente inverter a pauta. Vamos continuar com esse debate aqui. Mas, como fizemos na noite de ontem, votando, durante essa semana, votando, por exemplo, do projeto da Minas Caixa, dos servidores que estavam 5 meses sem salário, que a gente possa resolver a questão do reajuste dos servidores da educação, resolver o problema, aprovando também a emenda que tem anexado ao projeto aos servidores da segurança, vota isso e a gente continua depois com a nossa obstrução sem problema nenhum. Mas, infelizmente, não havendo esta inversão, nós vamos continuar obstruindo, discutindo, defendendo aquilo que a gente acredita aqui, que não é necessário neste momento votar. O impacto que pode haver nas contas, ela, com certeza, ela será equacionada pelo governo eficiente e diferente, ele é capaz de equacionar essas contas, porque ele ficou 4 anos e meio sem pagar as dívidas. Então, pagar 1/3 da dívida não é problema. E ela não vai para o empresário que está sendo beneficiado, ela vai para o governo federal. Então, que vai ser investido em Minas Gerais. Inclusive, o governo federal está de estradas, por exemplo, estradas, que é um problema aqui em Minas Gerais, vai receber agora 1 bilhão e 600 milhões de reais do governo do presidente Lula para recuperar as estradas federais. Então, esse dinheiro não é um dinheiro perdido para Minas. E, com certeza, o governador Zema, que tem suas características claras aí, do qual ele coloca, da sua competente gestão das contas públicas, tem o dinheiro para pagar essa conta, guardou, deixou de pagar 4 anos e meio, então está na hora de pagar uma parcela. Essa parcela é de direito do governo federal, então é justo que o governo federal receba de Minas Gerais o que deve, já que ele fez um acordo, por exemplo, há anos atrás, da Lei Candir. O governo tinha direito de receber mais de 100 bilhões de reais, ele fechou um acordo de 4 bilhões em 5 anos, então ele consegue fazer bons acordos para prejudicar Minas. Então, nessa hora, eu acho que não tenho dúvida, se há algum impacto, não é um impacto nas contas de Minas Gerais que prejudicaria um Estado a ponto de colapso. Não. O governador, com certeza, arrumou o caixa, deputado Jean, o governador, com certeza, está preparando o caixa para pagar alguma conta, porque 4 anos e meio sem pagar uma parcela. Então, este projeto de lei, nós compreendemos que ele não deve ser votado nesse momento, mesmo que haja algum tipo de impacto, que também compreendemos que não é um impacto tão penoso assim às contas do Estado. Então,